É isso aí, pessoal. Planista C4D, mais uma vez aqui no YouTube, tá? Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a linha do horizonte, tá, pessoal? Uma das coisas que eu fiquei de perguntar pro Isaías ali, né? E naquele papo que a gente teve lá, fez um papo meio que livre, né? A gente conversando, ele falou um pouquinho perguntou um pouquinho de mim, eu falei um pouquinho dele também. Por que o motivo da sua saída da Terra plana, etc, tal. E uma das coisas que eu ia perguntar pra ele, eu acabei esquecendo, é isso aqui, sobre a linha do horizonte. Ele falou numa entrevista que ele teve com o Daniel lá, o seguinte, ele falou que a linha do horizonte só tem existência real no globinho, tá? Porém eu provei no C4D que usando a própria atmosfera causa um limite da observação, né? E também faz um círculo, tá, pessoal? Eu já tinha provado isso aqui, né, antes. Eu acho que ele não assistiu esse vídeo, por isso que ele falou essa bobagem, né? Que a linha do horizonte só tem como acontecer no globinho, né? Mas não, pessoal, na Terra plana faz até mais sentido, tá? Aí você vê aqui, ó, tem aquela montanha ali, tá? Vou aumentando aqui, conforme o observador vai subindo, vai se aparecendo mais, né? O círculo, né? Vai se prolongando, vai aumentando esse círculo e vai possibilitando mais observação de longe. Lógico que essa montanha aqui não está em escala, né, pessoal? Eu fiz uma montanha bem exagerada aqui para vocês entenderem de fato como funciona, né? Na atmosfera, na Terra, né? Não precisa ser um globinho para que você não veja objetos do outro lado dessa camada, né? Da atmosfera, tá, pessoal? E lembrando que o argumento do Roberto Scuro tem muito que a ver, tá, pessoal? Se você considerar que a interação das partículas, né, do raio da luz, principalmente na superfície da Terra, você vai estar no meio menos denso, pessoal. E isso vai fazer com que a abóbada celeste, né, o meio mais denso, esteja acima de você, independente aonde você esteja, tá, pessoal? Pode ser no mar, pode ser na terra firme também. Porém, no mar, pessoal, a temperatura vai ser mais baixa, né, um pouco do que na terra, porque a água realmente ela demora, né, para se esquentar. Então, à medida que o sol vem até o observador, não deu tempo, né, não vai dar tempo de esquentar como esquenta, né, na superfície da Terra. Então a interação das partículas ela é mais intensa na superfície do que na própria água, né? Ou seja, a maior densidade por causa da temperatura vai ser próximo, né? Vai ser próximo aos mares, né? Aos oceanos, tal, etc. Pessoal, isso não significa que embaixo vai ser menos denso. Vai continuar sendo menos denso, próximo à superfície das águas, e conforme vai se aumentando a altitude, aí sim vai caindo a temperatura e o meio mais denso se torna, continua em cima, né? E sempre vai ser em cima. Isso refuta a refração, né, do globinho, tá, pessoal? Infelizmente para eles vão ter que explicar como que funciona a refração usando esse argumento. Se você utilizar uma abóbada celeste embaixo, né, se você estiver na superfície da Terra, obviamente o meio mais denso vai estar em cima, não só por causa vamos dizer assim, não só por causa da temperatura, mas a própria observação em si, pessoal. A maior densidade vai ser em cima. E isso vai causar uma refração favorável à Terra plana. Eu já vou mostrar isso aí já na prática, tá, pessoal? Mas vamos lá, refutando o argumento do Isaías Navi, que infelizmente agora parece que tá utilizando argumentos agora, né, falaciosos, né, que globaloides utilizam, né? Infelizmente, pessoal, tomara que eu esteja errado, mas eu tô achando que ele, em vez de ele ser um globista, ele está indo pro lado dos globaloides, tá, pessoal? Eu ainda vai ter entrevista com ele, eu vou descobrir isso aí, tá, pessoal? Eu vou revelar pra vocês assim, se ele é um globista de verdade, né? Ou se ele é um globaloide, tá, pessoal? Mas vamos lá, esse argumento que ele utiliza aqui, que fala que no globinho, pessoal, aqui, ó, que só dá, no minuto 29.24, ele falou sim falou que a linha do horizonte só tem existência no globinho. Argumento globaloide, isso é fácil de refutar, tá, pessoal? Vamos lá, você que tá, eu tô aqui numa altitude bem elevada aqui do Rio de Janeiro, né? Você vê que aquelas montanhas, né, não estão parecendo, tá? Tem lugar que vai ser mais, a linha do horizonte vai ser mais longe, tem lugar que vai ser mais perto, depende, tá, pessoal? Próximas aos litorais vão ser, a atmosfera vai interagir, vai ter maior interação delas, né, com a superfície da água, e vai fazer, né, a maritimidade vai fazer, né, que o meio seja mais, entre aspas, mais denso, tá, pro observador. Ou seja, você não vai conseguir ver uma montanha, né, além, né, desse meio que está na frente dele. Ele não vai conseguir ver, nem a pau, pessoal. Ele
Ele pode enxergar próximo dele, tá? Aqui, ó, você vê os prédios, algumas montanhas aqui, mas longe dele, pessoal, ele vai existir essa camada, tá, pessoal? Não vai ter como ele ver. Então a linha do horizonte, ela vai ser esse limite aqui, tá, pessoal? E tem um lance da refração ainda que eu vou explicar, tá, pessoal? Vamos lá, mas só mais uma foto só pra você entender, pra refutar de vez o argumento do Isaías Navi, tá? Que ele falou que a linha do horizonte só dá pra ser visto através do globinho. Então, eles tomam uma altitude bem elevada aqui, tá? Lógico, se eu abaixar mais, vai ser mais dificuldade ainda de ver, porque vai ter muito mais camadas, né? Vai ter muito mais partículas na frente do observador. Mas conforme você se eleva, essa abertura, ela, né? Essa linha do horizonte, ela vai se prolongando, ela vai aumentando conforme você aumenta. Então aqui o observador está bem alto, deve estar uns 3 mil metros mais ou menos. Você vê que não dá pra enxergar nada, né, pessoal? Não dá pra enxergar nada ali. Isso aí é porque é a curvatura do globinho. Não, pessoal, não é a curvatura do globinho, porque aqui também você não enxerga nada. Você tá vendo ali, ó, aquela montanha ali, porque as condições atmosféricas possibilitou que você enxergasse um pouquinho dela, mas pode ser que ela piore um pouquinho mais e você acaba que não enxergando essas aqui próximo, tá? Então, por que nós não estamos enxergando aquelas outras montanhas? Tem a camada atmosférica na frente, pessoal, tá? Não tem como. Aqui você. Por que eu estou mostrando essa imagem, pessoal? Pra você ver, tá quase apagado, pessoal. Se tivesse um pouquinho mais, né, a umidade do ar tivesse um pouquinho mais elevada, a gente não ia conseguir ver isso aqui, pessoal. Várias vezes eu já disse, eu vou dizer de novo. Às vezes eu moro no Vale do Paraíba, né? Às vezes eu enxergo a montanha, né, as montanhas de Minas, né? E às vezes não, pessoal. Não é porque será que a curvatura fica oscilando, pessoal? Será que é isso? Não, né, pessoal? Obviamente que é a atmosfera da Terra que ela vai fazer, né? Esse fenômeno, né, de você enxergar ou não, tá, pessoal? Isso é fácil de refutar. Argumento de globaloide. Desculpa, Isaías, esse argumento é de globaloide, mas eu vou provar aqui, ó, na prática. Por exemplo, aqui estou no C4D, né? Eu coloquei um observador aqui e 2 barquinhos, né? 2 navios, 2 crudes, né? Vamos lá. Vou renderizar aqui para vocês. Você tanto de cima, pessoal, você consegue ver aquela transparência da atmosfera, né? Mas isso não significa que ela seja transparente dessa forma. Por quê? Porque olhando de cima há menos camada na frente do observador, né? Eu tô acabando aqui repetindo de novo esse argumento, mas é necessário para refutar algumas pessoas que tentam utilizar-se de argumentos falaciosos e, por que não, globaloides, né? Argumentos globaloides. Globista nem utiliza esses argumentos, tá? Tipo, pessoas como o Mula, né? Entre outros aí, eles utilizam ainda esses argumentos, tá, pessoal? Mas o globistas de verdade mesmo não utiliza esse argumento, sabe que isso é um argumento falacioso. Por exemplo, pessoal, estou aqui, né, na posição do observador aqui, né, próximo desse continente aqui, do América do Sul, mais especificamente para o norte. Ali está a África do Sul. Olha lá, vou renderizar aqui, não estou vendo nada, tá? Não estou vendo nada. Mas o que acontece? E se eu fizer o seguinte? Deixa eu ver aqui, tá meio lento esse computador hoje. Vou colocar aqui esse barquinho aqui. Eu vou trazer ele próximo do observador. Ainda não estou utilizando o argumento da refração, tá, pessoal? Ó, vou trazer ele próximo do observador, tá? Bom, agora ele apareceu, né, pessoal? Ou seja, não estou utilizando o argumento da refração, tá? Mas você percebe que à medida que você afasta o barquinho, né, vai existindo camadas na frente do observador, né? Ó, tô afastando, você vê que ele tá, né, sumindo na atmosfera, né? Obviamente não tá em escala aqui, tá, pessoal? Não está em escala, o barquinho que tá bem gigantesco, tá? E a atmosfera aqui não tá nem tão densa assim, né? Porque ele tá próximo da África lá. Obviamente que a gente bem mais perto aqui já não consegue enxergar, tá? Como eu mostrei nas imagens ali. Não estamos conseguindo ver o barquinho, tá? Ele está um pouco afastado. Muito afastado, aliás. E está sumindo na atmosfera, né, pessoal? Vou afastar mais um pouquinho. E praticamente sumiu na atmosfera. Vou dar um zoom aqui nessa câmera aqui, para ver se a gente consegue ver onde que ele está. Você vê que está praticamente sumindo na atmosfera. Vou afastar mais um pouquinho só para a gente ver. Bom,
Você vê que ele sumiu na atmosfera. Deixei um pouquinho só para vocês verem que é isso que acontece, tá, pessoal? Obviamente que eu vou repetir, essa atmosfera aqui ela não está nem tão densa, tá? Essas imagens aqui você percebe que não precisa ir tão longe para você não ver qualquer objeto, tá? Qualquer barquinho, não precisa ir tão longe, principalmente perto dos oceanos, tá? Beleza, mas ainda tem um outro argumento, tá, pessoal? Eu vou desativar esse barquinho aqui para não atrapalhar. Eu tenho um outro mais próximo aqui, né? É o mesmo barquinho, só copiei e colei, tá? Ele está aqui, próximo do processador. O que vai acontecer? Eu vou utilizar agora o argumento da refração, tá? O argumento da refração, pessoal, é muito simples, né? Você deve utilizar, né, o meio menos denso embaixo, simplesmente porque a interação das partículas é próximo da superfície, não tem para onde correr. Se esse cara quer tentar refutar a Terra plana, tentando refutar o Roberto Escuro, que já deu um show de argumentos que refutam qualquer outro aí, que na minha opinião não tem nenhum macho globista para assumir que realmente embaixo é menos denso, tá? Isso a ciência prova isso aí, tá, pessoal? Não tem para onde eles correr. Se eles vão negar isso aí, eles vão negar que a verdade, né, que embaixo é menos denso simplesmente por causa da interação das moléculas, tá, com a energia solar. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, esse barquinho, né, deixa eu colocar na câmera aqui, ele tá uma certa distância, existe um pouco de atmosfera na frente dele. Eu posso até mesmo fazer o seguinte, diminuir um pouco essa densidade ainda, né? Você vai ver que ele vai ficar mais azulado. Conforme eu vou diminuindo a densidade, pessoal, ele vai ficando, né, da cor da atmosfera, conforme eu vou diminuindo, né? Olha lá, até realmente sumir, né? Mas eu vou deixar bem claro pra gente conseguir enxergar ele, porque eu vou fazer uma coisa interessante aqui, ó. Suponhamos que a uma certa distância há um índice de refração. Eles vão utilizar esse índice de refração a favor do globinho, porque eles não queriam ver objetos distantes. Então, se eles enxergam alguns objetos distantes, eles vão ter que usar o argumento que a refração trouxe a aparição desses objetos, barcos, montanhas, etc. Se você enxergar um barco em uma curvatura, né, em uma distância que não deveria aparecer por causa da curvatura, eles vão utilizar o argumento da refração. Mas infelizmente para eles, pessoal, eles utilizando esse argumento estão dando um tiro no pé, porque a refração acontece de uma forma interessante, ó. Se você utilizar a abóbora celeste que está acima do observador, obviamente por causa da atmosfera que está acima do observador propriamente dito, obviamente que o barco, a tendência dele é abaixar, tá? E não levantar. Por quê? Porque o meio mais denso está em cima, pessoal, né? E eu estou utilizando um pouco a refração aqui, tá? A refração não está em escala, a distância não está em escala, é só para vocês entenderem como funciona, tá? Eu vou diminuir aqui o índice de refração, né, para que vocês entendam de fato o que está acontecendo com o barquinho, que não é simplesmente a distância, também é relacionado à perspectiva, não, é refração também, pessoal. Se você desconsiderar a refração, você está sendo um baita de um desonesto. Desculpa, se você é um globista que desconsidera a refração na Terra plana, você é um baita de um desonesto, porque a refração ela faz sentido sim na Terra plana, principalmente por causa da temperatura, né, da energia cinética das partículas, das moléculas que estão próximo do processador. Se você desconsiderar isso, você está sendo um negacionista e não nós, tá? E na verdade, para o observador, a densidade invertida são as suas e não as nossas, tá, pessoal? Se você globista, né, eu tô falando globista, não para globaloide. Globaloide não vai aceitar essa verdade, mas você globista que quer utilizar a refração, né, dizendo que os barquinhos eles aparecem na linha do horizonte porque embaixo é mais denso, você está errado. Porque se você vai ter que fazer uma simulação utilizando então o meio mais denso abaixo dos seus pés, e abaixo dos seus pés é a superfície, ou seja, para cima dos seus olhos é mais denso, não tem para onde correr. Onde você está é próximo da superfície, a interação das partículas vão ser muito maior na posição do observador, não interessa se ele está no mar ou na superfície da Terra. A interação das partículas vai ser próximo da superfície, ou então você sempre estará no meio menos denso, e em cima você vai ter que fazer uma simulação criando um meio mais denso em cima, não tem para onde correr. Então, se você fizer isso, você vai acabar provando a Terra plana, tá, pessoal? Que a densidade, na verdade, a verdadeira densidade, né, onde você utiliza aqui em cima é mais denso, é na Terra plana. E você utiliza um índice maior, conforme você utiliza um índice maior, você abaixa qualquer objeto que está na sua frente, pessoal.
Olha lá, o barquinho só tá aparecendo a pontinha de cima dele aqui, ó. Vou dar mais um pouquinho de aumentar os números aqui do índice, né? Só tô vendo aquela partinha de cima, né? Mais um pouquinho até ele sumir de vez. Pronto. Aí tá a resposta, né, das nossas perguntas, né, dos terraplanistas, tanto os globistas, tá? Não os globaloides, repetindo. Dá a resposta aí. Você tá querendo utilizar argumentos, né, favoráveis ao globinho? Infelizmente, esse você não vai poder utilizar. Pode utilizar outros, tá? Mas esse, infelizmente, para você, né, globista que quer utilizar a refração a favor do globinho, infelizmente não vai dar, porque ou você utiliza, ou você faz uma simulação utilizando um meio acima seu, ou você faz utilizando nos seus pés, né? Não tem como você utilizar abaixo dos olhos, dizer que é mais denso abaixo dos olhos, né? Não tem como, você tem que utilizar o argumento que embaixo é menos denso, ou seja, a interação das partículas ela é maior, intensa, né, com intensidade na superfície. Então você vai ter que fazer a simulação de um meio que está acima do observador. E quanto mais você sobe, a cada 1000 metros cai 6,5 graus. Isso vai uma distância muito grande. Você vai ter que considerar que próximo da linha do horizonte também é menos denso. Não adianta que você falar assim, não, mas a curvatura, né, lá na frente, né, vai ser mais denso. Não, é só você fazer assim, ó, 1000 metros acima do observador. Você utiliza a perspectiva. Como vai ser 1000 metros acima do observador, lá na frente vai ser um pouquinho acima do livro do horizonte, vai ser um pedacinho só, perspectivamente falando. E em cima vai ser menos denso. Aliás, embaixo vai ser menos denso, em cima vai ser mais denso. Vai ser mais denso, tá? Não tem pra onde correr. De qualquer maneira, você vai ter que fazer uma simulação utilizando um meio mais denso em cima, tá? Você vai ter que colocar o meio mais denso em cima. Senão você não consegue fazer a simulação, tá? Ou seja, diminui o índice, o barquinho sobe. Não precisa nem estar trazendo nem pra cá, pra lá, tá? É só você diminuir e aumentar o índice, né? Dependendo da distância, né? Aí você consegue utilizar facilmente isso a favor da terra plana, tá, pessoal? Ou seja, refutado o argumento do Isaías Navi, né? Tanto ele utilizando aí, tentando salvar o globinho, agora, né? Tentando salvar o globinho, dizendo que a linha do horizonte só funciona no globinho. E só que não, né? Refutando o argumento dele aí, utilizando as próprias imagens aqui, né? E lembrando que essas imagens aqui, eu não estou considerando um índice, tá? Mas ainda tem um índice de refração aqui, que pode fazer com que essas imagens aqui, essas montanhas pode estar mais acima, né? Vamos dizer assim, se eu utilizar o índice de refração aqui, talvez essas montanhas aqui, né, dependendo da distância, elas podem estar mais acima. Mas como a gente sabe que ela está perto, o índice de refração ainda não tem tanta relevância. É mais para objetos distantes, né, que dá uma relevância, né, uma maior relevância. E quanto mais, né, mais interação das partículas, maior será o índice. Depende. E se você estiver num lago, né, muito calmo, o índice vai ser bem menor, né? Tanto que os Dakars já fizeram esses testes e descobriram que barcos além de 40 km conseguiram enxergar barcos pequenos, né? É por isso que é importante você fazer esse experimento em lugar, né, que não tem tanta, né? Tem que ser um lugar mais calmo, né? Um lago, por exemplo, um lago muito grande. E até porque por causa da observação, você não enxerga, não tem aquela névoa, igual aqui no Rio de Janeiro, você vê aqui, ó. Essa névoa está atrapalhando a observação. Você não está vendo aquele monte ali. Mas não é porque ele está sumindo atrás da curvatura, né? É por causa das partículas da atmosfera, né? As moléculas da atmosfera estão na frente do observador, acumulando-se, né? Todos acumulados na frente do observador. Mas isso por quê? Por causa do ângulo que ele está olhando, né? Se ele estivesse olhando lá de cima, ele não veria, né, essas partículas, né? Se você estiver lá de cima, você vai ver outra coisa. Você vai ver uma atmosfera mais, né? Mais transparente, né? Quer ver? Você olhar de cima aqui, ó, lógico, estou bem em cima aqui, mas só para você entender. Você vê uma imagem geral aqui, tá? Você consegue ver os continentes, etc, né? Mas por que você consegue enxergar os continentes? Porque você olhando de cima, você vai ver uma fina camada de aproximadamente 100 km apenas, né? Já se você olhar de lado, deixa eu clicar aqui no observador e desativar essa abóbora celeste, essa abóbora, né, que eu utilizo como argumento, né, da refração. Se você olhar de lado, você vai ver quilômetros, muitos quilômetros de como se diz, né, de partículas na sua frente. E à medida que você se eleva, você vê mais distância, mas à medida que você vai se afundando,
vai se aproximando da superfície, essas partículas elas vão ter maior, né? Elas vão ficar muito mais na sua frente, entende? Olha lá. Elas vão atingindo, né? Elas vão bloqueando a sua visão à medida que você abaixa. Aí vai ficando com muito mais dificuldade, né, de enxergá-las. É por isso que não tem como você enxergar a África e outros continentes, tá? Simplesmente por causa da atmosfera. Além das partículas na sua frente, tem a refração ainda, né? Agora, o cara que não quer utilizar a refração, né, como argumento, é tiro no pé, porque em cima, né, em cima do observador vai sempre ser, né, mais denso, porque as partículas estão acima do observador, né, e não abaixo. Embaixo é a superfície. Então acabou o argumento aí, né? Eles podem utilizar outros argumentos, mas esse, infelizmente, né, sobre a abóbada, né, eles não podem negar que realmente, né, próximo do observador, a maior interação das moléculas, né, da energia do Sol na superfície da Terra é próximo do observador. Então acabou o argumento. Você pode utilizar, né, não somente a atmosfera como argumento, né, a favor da Terra plana, mas também com a própria abóbada celeste. Fazendo a refração, utilizando ela como argumento, você consegue baixar qualquer objeto. Pode ser o Sol, obviamente que o Sol está bem mais distante, vai haver muito mais refração, né, do que próximo do observador, né, pessoal? Então esse aqui, lógico, obviamente que não está a escala, como eu falei, o navio que está bem distante, né? Eu utilizei, né, como se diz, eu utilizei a atmosfera aqui, não coloquei ela então intensa como nessa foto aqui. Mas se você perceber, se fosse, por exemplo, mais perto aqui, você pode utilizar o argumento do índice de refração, né, a favor da Terra plana, com um navio bem próximo, né? Obviamente você nunca vai enxergar a África e enxergar outros continentes, simplesmente por causa do índice, tá? Você não vai enxergar, além das partículas, né, aquele acúmulo de moléculas na sua frente, tem o índice, né, da refração, o desvio da luz, né, que vai fazer com que, né, qualquer navio, objeto, ele abaixe, tá, na linha do horizonte, nunca se levante. Por que que nunca vai se levantar? Simples, porque o meio está acima de você e nunca abaixo de você, ok? Refutado então o argumento do Isaías Navi, tá? Isso aqui eu fiquei de falar com ele naquela live, mas não deu tempo. Mas na próxima vez, quem sabe a gente volta a falar sobre isso, né? E aí ele pode ter algum argumento, né, para tentar se explicar, né, por que ele tirou essa conclusão. Se foi por causa de ficar ouvindo os globaloides, né? Caiu dos globaloides, né? Caiu na pegadinha dos globaloides. Ou se ele realmente não sabia desse argumento. Então ele vai ter que explicar para nós. Aí ele vai ter que dizer, não, realmente a linha do horizonte não prova o globinho. Então ele vai ter que deixar de falar essa bobagem aqui, porque é fácil refutar, tá? E outra, globista não utiliza esse argumento. Eu já conversei com vários globistas, não, a linha do horizonte não prova o globinho, tá? E sabe muito bem que a linha do horizonte também pode ser provada na Terra plana. Agora, o pior, se você colocar a atmosfera, o índice de refração na atmosfera, e outra, como meio mais denso em cima ainda, aí acabou o globinho, tá, pessoal? Bom, por hoje é só então. Que Allah nos abençoe e até o próximo vídeo.